durante um jantar em família, na mansão chique da minha irmã rica. Minha mãe revirou os olhos e falou: ela ainda trabalha no varejo nessa idade. Patético. Minha irmã deu risada e ainda completou: quem sabe um dia ela arruma um viúvo rico. Minha mão tremia de raiva quando eu disse: podem rir, isso ainda não acabou. Eles nem imaginavam que eu ia contar um segredo que faria eles se arrependerem amargamente de ter zombado de mim. Mara, chamou minha mãe, tomando um gole de vinho sem nem levantar o olhar do prato. Você ainda tá trabalhando no varejo na sua idade? E soltou aquele sorrisinho debochado. Minha irmã Celeste entrou na conversa, com um sorriso ainda mais irônico. Vai ver, ela consegue arrumar um viúvo rico e me alcançar. Lembro que soltei o garfo na mesa. Minhas mãos estavam tremendo. Continua rindo. Falei baixinho. Isso ainda não acabou. Eles não faziam ideia do que estava vindo. Até hoje, não sei direito por que fui nesse jantar. Talvez por culpa, talvez por hábito, ou talvez, no fundo, eu ainda esperasse um pouquinho de carinho. Fazia quase um ano que eu não via minha mãe nem a Celeste desde aquele brunch de Natal, quando a Celeste teve a cara de pau de me dar uma bolsa usada. E a Lohane, minha mãe, perguntou se eu não tinha pensado ainda em trabalhar na Target, no lugar da livraria pequena e empoeirada onde eu trabalho. Dessa vez, o jantar era na casa da Celeste. Quer dizer, uma mansão de revista, lá nas colinas do Vale do Napa. Ela deu sorte, ou melhor, casou com dinheiro. O marido dela, Royce, virou sócio de um escritório de advocacia antes dos 35 anos. Agora, vive desfilando de polo caro e falando coisas tipo: vamos voltar. Quando cheguei, já me senti deslocada antes mesmo de entrar. Meu Toyota velhinho, de 10 anos, ficou largado na frente da garagem, parecendo um carro abandonado, entre o Tesla e o Land Rover deles. Agarrei a garrafa de vinho médio que eu levei, e a torta que eu fiz do zero, achando que ia ser um gesto bonito. Só que a sobremesa já estava garantida. Quando entrei, já estava todo mundo sentado: Celeste, Royce, os 2 filhos adolescentes super educados, minha mãe, os pais do Royce e alguns primos distantes. Como sempre, fui a última a chegar. Não que eu estivesse atrasada, só não era notada. Sorri, sentei e tentei puxar assunto com um primo sobre o tempo em Paloma, onde eu moro. Eu gerencio uma livraria lá desde o divórcio. Gosto muito do meu trabalho. Não é glamouroso, mas é estável. Mas para eles, parece que eu trabalho vendendo limonada na esquina. Assim que os aperitivos chegaram, começaram as alfinetadas. Lohane, se abanando como se estivesse esperando ser fotografada, soltou: Marla ainda trabalha no varejo, Deus a abençoe, nessa idade, e revirou os olhos como se aquilo fosse a coisa mais cansativa do mundo. Celeste não perdeu tempo, ela ainda vai arrumar um sugar daddy, de preferência meio cego e com o coração fraco. Todo mundo riu, os pais do Royce, meio sem graça, os adolescentes escondidos atrás dos celulares, até o Royce soltou um risinho abafado. Eu fiquei ali, imóvel, meus dedos tremiam embaixo da mesa. Olhei fixamente pro prato, como se focar nele fosse me fazer sumir dali. Mas eu não fugi. Levantei a cabeça, olhei para eles e falei: podem rir, isso ainda não acabou. Eles me olharam, minha mãe, com um sorriso divertido, Celeste, com ar de superior. O que você quer dizer, Mara? Ela perguntou. Eu não respondi na hora. Não consegui, ia acabar desmoronando. Mas a verdade é, eu estava planejando aquele momento. Não foi algo planejado, tipo cena de filme de Hollywood. Era mais nos cantinhos silenciosos da minha cabeça. Cada vez que eles me humilhavam, eu ia construindo, quietinha, algo mais forte do que as piadinhas deles. Tudo começou depois do divórcio, quando eu praticamente não tinha nada. Peguei o que sobrou do acordo, uns $30 mil, e investi naquilo que eu mais entendia: livros, histórias em quadrinhos, discos de vinil e coisas de cultura pop. Todo mundo riu quando gastei $3 mil numa cópia danificada da Action Comics número 1. Bobagem nostálgica, foi como a Celeste chamou. Mas eu pesquisei muito. Aprendi sobre como classificar, como funcionavam os leilões, quem eram os colecionadores de verdade. Fui atrás de vendedores em Londres, colecionadores em Tóquio, revendedores em Nova York. Guardei tudo num depósito com temperatura controlada que aluguei perto de Vallejo. Em 7 anos, transformei aqueles 30 mil em quase 7,3 milhões de dólares em ativos. Sem dívidas, sem sócios, tudo meu.
Ninguém sabia. Não porque eu escondi, é que ninguém nunca perguntou. Eles só presumiam que eu era um fracasso, uma mulher sozinha, envelhecendo, com nada além de cartões de livraria e um Toyota velho. O que eles não sabiam é que ser ignorada foi a minha maior vantagem. Quando o jantar acabou, nem me despedi. Saí quietinha, enquanto eles ainda riam de uma piada da Celeste sobre eu, um gato e uma caixa de marcadores de página encalhados. Mas eu sabia, não tinha acabado. Na manhã seguinte, mandei um e-mail para Celeste e para Lohane. Só um link, minha entrevista num podcast da Heritage Auctions. Sem texto, só o link. Perto do meio-dia, Celeste me mandou mensagem. Espera, era você? E isso foi só o começo. Depois, mandei capturas de tela, meu saldo na Fidelity, o recibo do leilão na Bonhams, a escritura do meu depósito, um artigo da Forbes que mencionava minha coleção como uma das mais completas do país. A Lohane demorou 2 dias para responder. Quando respondeu, mandou uma mensagem tentando bancar a mãe preocupada. Você devia ter nos contado. Família tem que se ajudar. Nem me dei o trabalho de responder. A Celeste, por outro lado, mandou uma mensagem enorme, falando sobre se reconectar, sobre negócios, sobre finalmente entender como eu era brilhante. De rir, né? Ela foi de zombar de mim para puxar saco em uma linha só. Não bloqueei ninguém. Só não respondi. Eu precisava de tempo para pensar. Será que ainda queria eles na minha vida? E se quisesse, qual versão deles eu aceitaria? Passei uma semana sem dar resposta. Não era por birra. Era reflexão mesmo. Pela primeira vez na vida, eu tinha vantagem. E não era sobre ter poder, era sobre clareza. Sobre controle. Sobre finalmente ser vista como eu realmente era, e não como eles imaginavam. Enquanto isso, meu dia a dia seguia normal. Ia trabalhar na livraria, que era sempre tranquila, cheirando a papel velho, café e lembranças. Ajudei um adolescente a encontrar um exemplar autografado de Matadouro 5 pro aniversário do pai. Organizei os livros de ficção pela 3ª vez no mês. E me senti em paz. Não tava mais com raiva. Eu tava desperta. As mensagens deles continuavam chegando. Celeste até mandou uma captura de tela de um plano de negócios. Ela queria abrir uma consultoria de itens de colecionador de luxo. Dizia que era um mercado emergente da nostalgia de alto padrão. Nostalgia de luxo. Ela realmente não tinha entendido nada. Depois, ela mandou outra mensagem, dessa vez mais pessoal. Disse que sempre soube que eu era inteligente, mas não imaginava que eu era também estratégica. Aí veio a bajulação disfarçada. Sinceramente, Mara, acho que sempre tive um pouco de inveja. Você sempre foi atrás das suas coisas, mesmo quando ninguém entendia. E era isso, ela achava que o que eu fazia não fazia sentido. Era assim que ela me via, como uma mulher perdida, teimosa, sem rumo. Ela nunca percebeu que, enquanto ela media o valor das casas, a metragem dos imóveis e o modelo dos eletrodomésticos, eu estava, quietinha, construindo algo que eles nunca conseguiriam tocar. Lohane também não era muito melhor. As tentativas dela eram até piores. Começou a me marcar em posts no Facebook, artigos sobre mulheres que ficaram ricas depois dos 40 anos. Frases inspiradoras sobre florescer tarde. Memes sobre filhas fortes. Ela até mandou uma foto de uma estante que eu tinha ajudado a organizar há 10 anos, com a legenda: "Você sempre foi boa com livros." Dava vontade de rir, mas daquele jeito meio triste. Passei anos achando que ela nem me via. E no fim, percebi que ela me via, só o suficiente para me diminuir. Ela via o meu contorno, mas não a minha essência. E agora, que eu tinha saído do papel que ela tinha criado para mim, ela não sabia mais como agir. Uns 15 dias depois do jantar, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, era o Royce. Ele veio falando que estava procurando itens de coleção raros, desde que a Celeste contou sobre meus investimentos. Tinha umas perguntas, queria saber minha opinião sobre tendências do mercado. Se eu tivesse tempo, sugeriu a gente se encontrar. A voz dele era calma, toda calculada, tentando parecer que não estava impressionado, só curioso. Curioso sobre a mulher que a própria esposa sempre menosprezou. Eu disse que estava ocupada. E era verdade. Tava me preparando para um leilão privado, onde ia vender parte da minha coleção da DC Comics.
Um colecionador de Singapura estava de olho na minha Detective Comics número 27. Mas, mais do que isso, eu não queria perder meu tempo ouvindo mais um homem rico fingir que só agora eu merecia atenção, agora que eu virei alguém financeiramente interessante. Depois que desliguei, pensei no meu pai. Ele morreu quando eu tinha 19 anos. Foi o único que realmente me enxergou. Ele me levava para mercados de pulgas, me ensinou a avaliar livros antigos, a reconhecer falsificações. Lia comigo todas as noites, até eu fazer 12 anos. Quando ele morreu, tudo mudou. Minha mãe ficou dura. A Celeste ficou cruel. E eu aprendi a sobreviver em silêncio. Só que esse silêncio virou outra coisa. Algo muito maior do que eu imaginava. Hoje, o meu depósito guarda centenas de itens raros. Tenho seguro, proteção jurídica, avaliadores de plantão. Até advogado tenho, que me ajudou a criar um fundo de proteção, caso aconteça alguma coisa. No meu testamento, deixei doações para programas de alfabetização e bibliotecas públicas pelo estado. Era isso que eu fazia com meu dinheiro. Não era para comprar barco, nem reformar cozinha pela terceira vez, nem ficar postando foto de vida perfeita enquanto apodrecia por dentro. Eu estava construindo algo que realmente importava. Mesmo assim, lá no fundo, uma vozinha ainda perguntava: será que eu deveria deixar eles voltarem? Parte de mim achava que eu devia me proteger. Proteger tudo que eu construí. Deixar eles sentirem o gosto amargo de serem ignorados, depois de anos me virando as costas. Mas uma parte de mim, talvez aquela que se formou depois de tantos aniversários sozinha e tantas ligações ignoradas, se perguntava: será que ainda dava para abrir espaço para algo novo? Não era perdão, exatamente. Era outra coisa, algo mais leve, uma frestinha na porta. Eu ainda não sabia a resposta. Foi mais ou menos nessa época que encontrei uma amiga antiga, a Andrea, no mercado de produtores locais. A gente não se falava muito desde o ensino médio, mas ela me abraçou como se o tempo nem tivesse passado. Perguntou o que eu andava fazendo. Eu contei, de um jeito bem simples, sem falar de números ou nomes. Ela sorriu e disse: que incrível, Mara, você sempre esteve à frente, só precisava de tempo. Aquilo bateu forte em mim. Tempo. Foi isso que eu precisei. Foi isso que eu usei. E agora eu tinha todo o tempo do mundo para escolher quem ia fazer parte da minha vida. André e eu sentamos num banco, tomando chá gelado, com o sol batendo nas nossas costas. Pela primeira vez em semanas, eu não fiquei na defensiva. Fui contando mais para ela, não tudo, mas o suficiente. Sobre como eu tinha construído algo, mesmo quando todo mundo em volta revirava os olhos e se afastava. Ela não se espantou, só balançou a cabeça e disse: eles sempre quiseram que você fosse pequena, assim eles não precisavam questionar as próprias escolhas. Aquela frase pesou no meu peito. Porque, por muito tempo, eu pensei que o problema era eu, que eu era a decepção da família. Mas talvez eles não estivessem decepcionados. Talvez eles se sentissem ameaçados pelo fato de eu ter construído uma vida fora do que eles planejavam para mim. Alguns dias depois, recebi uma carta da Lorraine. Sim, uma carta de verdade, escrita à mão. Não era o jeito dela. Minha mãe sempre foi prática, mandava mensagem curta, cheia de ponto final, postava foto das flores e das reuniões de família no Facebook. Mas o envelope era dela, a letra inclinada, meu nome sublinhado 2 vezes. Fiquei olhando para a carta antes de abrir. Quando abri, vi que ela tinha escrito que tinha sido injusta. Disse que, muitas vezes, comparava em vez de comemorar. Que estava orgulhosa de mim, mesmo sem entender tudo o que eu fazia. E que admirava a minha independência. Aí veio a parte que me gelou por dentro. Ela pediu para me visitar. Não era só um almoço rápido. Ela queria ver o depósito, ver a coleção. Quero entender, ela escreveu, de verdade. Fiquei horas com a carta na mão. Será que eu queria isso? Será que eu queria ela naquele espaço? Aquele era meu templo. O único lugar que eu construí sozinha, sem ajuda, sem opinião de ninguém. Deixar ela entrar era ser vulnerável. Era revelar tudo. De certa forma, era também um teste para ela e para mim. Eu não respondi na hora. Precisava de tempo. Enquanto isso, a Celeste estava piorando. Depois de eu ignorar as últimas mensagens dela, ela apareceu na livraria. Eu estava ajudando uma cliente a achar um exemplar de O Pintacilgo, quando vi a Celeste entrando. Óculos escuros,
roupa casual chique. Ela parecia totalmente fora do lugar ali no meio das prateleiras e da luz amarela da loja. No começo, ela não falou nada. Só veio andando até mim, forçou um sorriso e perguntou se podíamos conversar. Levei ela pro escritório dos fundos. Ela sentou, cruzou as pernas e me lançou aquele olhar típico da Celeste, meio sincero, meio teatro. Sem nem pedir desculpas direito, ela soltou: eu mereci. O jantar, o jeito que você saiu. Eu fiquei quieta. Ela continuou: eu fui cruel. 4 anos. Tudo isso porque eu não vivi do jeito que ela achava que eu deveria viver. Eu não tentava impressionar ninguém. E acho que isso assustou ela. Pegou ela de surpresa. Ela deu uma pausa e disse: você não precisava da gente. E eu não sabia lidar com isso. E então, quando ela viu o que eu tinha feito, o que eu tinha construído, ela parou de novo, sem conseguir terminar. Eu esperei. Finalmente, ela falou: não tô pedindo dinheiro, não tô tentando te vender nada, só queria te conhecer de novo. Nem sei mais quem você é. Essa parte me pegou, porque era verdade. Eles nunca tinham me conhecido de verdade. Eu disse pra ela que ia pensar. Ela foi embora sem insistir. Mesmo assim, eu fiquei pensando. Reconstruir uma relação não é como acender uma luz, né? Principalmente depois de anos de piadas, rejeições e pequenas crueldades. Mesmo com um pedido de desculpas, isso não apaga o que já foi feito. Significa que, se quiser recomeçar, tem que ser do zero. E eu ainda não sabia se queria isso. Não só por eles, mas por mim. Será que eu estaria deixando algo tóxico voltar, só porque agora vinha com cara de arrependimento? Ou será que eu estaria dando uma segunda chance para algo que, finalmente, tinha espaço para crescer? Alguns dias se passaram. Eu voltei à minha rotina tranquila: café da manhã, responder e-mails de casas de leilão, noites avaliando novas aquisições, sábados na livraria. Mas, no fundo, uma coisa não me deixava em paz: as lembranças. Elas vinham em pedaços. Eu e minha irmã brincando de esconde-esconde no quintal, quando tínhamos 7 e 9 anos. Minha mãe fazendo tranças no meu cabelo antes da escola, na 4ª série. As mãos dela eram ásperas, mas cheias de cuidado. Eles não eram monstros. De verdade. Eram só mulheres que acreditavam que só existia um jeito certo de viver. E que, se você se desviasse desse caminho, você estava perdido. E eu já tinha me sentido perdida uma vez. Depois do divórcio, achei que tinha fracassado em tudo: casamento, carreira, vida. Passei semanas deitada no sofá, olhando pro teto, comendo biscoito e chorando nas almofadas. Achei que nunca mais ia me sentir valiosa. Mas aí eu encontrei algo. Ou talvez isso tenha me encontrado. Uma velha caixa de gibis no depósito do meu ex. Esquecida, cheia de poeira. Quando abri aquela caixa e comecei a folhear, foi como se meu coração lembrasse de uma coisa que minha cabeça tinha esquecido: nostalgia, alegria, aquela sensação boa de admiração. Foi assim que tudo começou. E talvez seja por isso que eu não conseguia simplesmente fechar a porta para Celeste e Lohane. Porque, se eu conseguir encontrar meu valor de novo, talvez, só talvez, elas também pudessem aprender a ver isso. Mesmo assim, eu sabia que não seria fácil, nem rápido. Então, numa manhã, meu telefone tocou. Número desconhecido. Uma mensagem de voz. Era Celeste de novo. Dessa vez, a voz dela não estava polida. Ela estava chorando. Disse que estava num posto de gasolina, na saída de Paluma. Tinha dirigido sem saber para onde ir. Ela falou que não esperava nada. Só queria deixar algo para mim. Deixou uma caixa com o atendente da loja, com meu nome. A curiosidade falou mais alto. Depois do trabalho, passei lá e peguei a caixa. Abri no carro. Dentro, tinham álbuns de fotos. Nossos álbuns de infância. Aqueles que eu achava que tinham se perdido quando nosso pai morreu. Tinha também um bilhete dela. Eu sei que isso não apaga nada, mas achei que talvez isso fosse seu. Você sempre se importou mais com as histórias do que eu. Folheei um dos álbuns. Lá estávamos nós, na Disneylândia, no jardim da frente, nos aniversários, nos natais, e até naquelas fotos esquisitas da escola. Lá estava meu pai, sorrindo, usando uma camisa de flanela e abraçando a gente forte. Isso me bateu fundo. Não era só tristeza, era também um lembrete, antes de toda a mágoa, da disputa de quem era melhor, e dos comentários maldosos.
A gente tinha algo verdadeiro. Antes de tudo se misturar com julgamentos e comparações. Naquela noite, fiquei sentado no armazém, com o álbum aberto na minha frente, ouvindo só o barulho do sistema de temperatura funcionando. Minha coleção, que valia milhões de dólares, estava toda ao meu redor. Mas o que prendia mesmo a minha atenção era aquele pequeno álbum de fotos em cima da mesa. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia que precisava provar nada para ninguém. Não sentia que precisava ser visto ou aprovado. Eu só sentia que tinha finalmente chegado aonde sempre quis. E agora, eu tinha o privilégio de escolher quem eu queria que caminhasse comigo. Não fui correndo atrás delas. Mas também não fechei a porta. Comecei a escrever uma carta para minha mãe. Nada emotivo, sem desculpas ou convite. Era uma resposta simples, direta. Ainda não tinha terminado. Sem pressa. Eles se apressaram para me criticar por anos. Agora, se quisessem ter algo comigo de novo, teriam que aprender a respeitar o meu tempo. E eu estava só começando. As semanas passaram. Eu ainda não tinha respondido a carta da Lorraine, nem a caixa da Celeste. Mas elas também não insistiram. Talvez tenham percebido que algo tinha mudado. Ou talvez estivessem esperando, torcendo para que eu mudasse de ideia. Eu não sabia se algum dia isso ia acontecer. Pelo menos, não completamente. Aí, uma oportunidade apareceu. No começo da primavera, uma revista local entrou em contato. Eles queriam fazer uma matéria sobre histórias de sucesso diferentes na Bay Area. O editor tinha lido sobre meus leilões e queria me entrevistar. No começo, eu hesitei. Não queria fama, nem esfregar na cara de ninguém o que eu tinha conquistado. Mas alguma coisa dentro de mim mexeu. Não era orgulho, nem raiva. Era só uma vontade de que a verdade fosse contada. Do meu jeito. O artigo saiu em maio. O título era A Milionária Balconista, como uma mulher discreta de Paluma venceu o mercado de colecionáveis e seus críticos. O texto era lindo, simples e verdadeiro. Tinha fotos da minha coleção, do armazém, e até um retrato meu na livraria, rodeada de pilhas de primeiras edições. Não citei nem Celeste nem Lorraine. Mas o artigo deixava claro, eu tive sucesso apesar da falta de apoio da minha família, não por causa deles. Em 2 dias, a história se espalhou. Alguns jornais maiores começaram a divulgar também. Os downloads do meu podcast triplicaram. Comecei a receber e-mails de mulheres do país inteiro, divorciadas, mães, mulheres com mais de 40 anos que achavam que já era tarde demais para mudar de vida. Essa parte foi melhor que qualquer venda de $1 milhão. Uma semana depois, fui convidada para falar num evento exclusivo para colecionadores em São Francisco. Era um público formal, cheio de gente rica e investidor, pessoas que nunca tinham olhado para alguém como eu antes. E aí eu tive uma ideia. Confirmei minha presença. E mandei uma mensagem para Celeste. Quer ir comigo a um evento semana que vem? Ela respondeu em 10 minutos. Eu adoraria. De verdade, obrigada. Falei para ela, usa uma roupa simples, clássica, nada chamativo. Não é esse tipo de lugar. Quando nos encontramos no saguão do Four Seasons naquela noite, dava para ver que ela estava nervosa. Ela não estava acostumada a sair do seu mundinho. Tava com uma roupa simples, como eu sugeri, mas segurava uma bolsa de marca como se fosse um salva-vidas. Ela não fazia ideia do que ia acontecer. O evento parecia uma mini festa chique. Tinha tendas, música de 10 baixinha, luz bonita de galeria e vitrines decorando as paredes. No meio do salão, tinha um palco com um púlpito transparente. Quando chamaram meu nome, Celeste pescou surpresa. Você vai falar? Ela perguntou. Eu sorri e disse, vou sim. Caminhei até o palco, com o som dos meus saltos ecoando no chão brilhante, e comecei a minha fala. Não tinha ensaiado. Falei sobre valor, como ele é medido, como é manipulado e como muita gente erra ao avaliar. Disse que, às vezes, as pessoas acham que sucesso é algo barulhento, escritório de canto, carro caro. Mas o valor de verdade é silencioso. Ele está no conhecimento, no tempo, na paciência. Falei de quando fui zoada por trabalhar no comércio e de quando fui demitida. Não falei o nome de ninguém. Nem precisava. Terminei assim, construí meu império no silêncio porque sabia que, se contasse para alguém, iam rir de mim, ou pior, iam tentar me impedir. Então deixei eles acharem que eu era pequena,
enquanto construía algo maior do que eles podiam imaginar. Os aplausos foram de verdade, respeitosos, até meio emocionados. Depois, algumas pessoas vieram falar comigo. Me deram cartões, fizeram perguntas. Celeste ficou de longe, segurando uma bebida que nem tinha encostado, olhando tudo com os olhos bem abertos. Eu deixei ela ver. Quando o movimento diminuiu, ela veio até mim. Eu não fazia ideia. Ela disse: "Eu sei, você sempre foi essa pessoa." "Eu sempre fui", respondi. "Você que não enxergava." Ela não discutiu, só balançou a cabeça. Quieta. Então eu disse algo que nunca achei que diria. "Você não pode apagar todos os anos que passou me subestimando, Celeste, mas pode escolher parar de fazer isso agora." "Eu vou", ela disse. Na verdade, eu já parei. Eu não sabia se acreditava totalmente, mas valorizei o esforço dela. Antes de irmos embora, entreguei para ela um envelope pequeno. Dentro tinha uma edição limitada de Orgulho e Preconceito, autografada, uma das 250 cópias que existiam. Não valia milhões, mas era algo lindo, especial e que duraria para sempre. Ela ficou surpresa. "Achei que você não vendesse para outras pessoas." "Eu não vendo", respondi. "Mas eu acredito em segundas chances, mesmo nas que demoram para acontecer." Ela sorriu, meio sem jeito, meio agradecida. Eu fui embora primeiro. Esse foi meu momento de vingança. Nada barulhento, nada cruel, só completo. Eu não precisava humilhar ela. Não precisava que ela me pedisse desculpas. Eu já tinha vencido. Porque a verdadeira vingança não é se vingar. É viver tão bem que a opinião dos outros não faz mais diferença.